Olá, turma. Hoje, né, a gente vai dar continuidade e, aliás, encerrar o capítulo 3. Que o capítulo 3 ele é dividido entre a Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, certo? Então, nós já vimos a Primeira Guerra Mundial e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, que aconteceu no ano de 1917. Inclusive, no ano em que ainda a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. Bom, coloquei aqui para vocês no slide o contexto da Rússia antes da Revolução, né? Como a Rússia ela vivia, certo? Com relação à questão política, a situação política, a Rússia vivia no regime político chamado de czarista, certo? Que quem estava no poder, que foi inclusive o último czar, foi o Nicolau II. Esse regime czarista é um regime absolutista, né, em que o imperador ele detém todo o poder em suas mãos. Não há nenhum tipo de participação social da população. Bom, o Nicolau II tinha, inclusive, total apoio da Igreja Ortodoxa, né, a Igreja da Rússia. Então, assim, a Igreja, ela ajudava no controle da população, fazer com que a população ela se mantivesse calma, mesmo diante dos problemas sociais que ela vivenciava. Então, a igreja ela influenciou bastante, né, a permanência do Nicolau II como o czar na Rússia, o imperador na Rússia. Com relação à economia, certo? A Rússia era predominantemente agrária. Na economia russa, nesse período, era agrícola. A população enfrentava dois problemas, na verdade, que era o regime absolutista, autoritário, do Nicolau II, e também a questão da economia, que era, inclusive, ineficiente, porque, primeiramente, as condições climáticas da Rússia não era favorável à agricultura, já que o frio era intenso. E, por um longo período do ano, a Rússia passava por um rigoroso inverno, inclusive nevava, causando a infertilidade do solo. Não dava para se plantar nesse período. Então, a população da Rússia sofria muito, além com o poder total e o descaso, né, do Nicolau II diante do sofrimento da população, ainda mais pela falta de comida. Outra questão também que a Rússia vivenciava antes da Revolução, antes do ano de 1917, é a questão do proletariado urbano, certo? Porque na Rússia, apesar da economia ser voltada para a agricultura, uma agricultura precária, né, existiam algumas pequenas indústrias que foram construídas na Rússia devido a investimentos estrangeiros, principalmente com o investimento que vinha da Inglaterra. E no caso dos trabalhadores dessas indústrias, do proletariado urbano, as pessoas que trabalhavam nessas poucas indústrias que existiam na Rússia eram exploradas, eles não tinham seus direitos trabalhistas, não tinham salários adequados, as pessoas trabalhavam em péssimas condições de trabalho. Então, essa, certo, era a situação da Rússia antes da Revolução, e tudo isso foi fazendo com que a população, ela fosse se revoltando, fosse pensando em buscar uma solução para todos esses problemas. E aí nós temos as causas da Revolução, né? Que é justamente o absolutismo do Nicolau II, né? Um imperador altamente autoritário, não só pensava em si mesmo e em sua família, não pensava em ajudar as pessoas. Pessoas essas que estavam realmente passando fome. Então, foi uma das causas que levou a acontecer a Revolução Russa, a pobreza rural, certo?
as péssimas condições dos trabalhadores urbanos, nós vimos lá no contexto, né? Então, esses trabalhadores, juntamente com os camponeses, eles foram se unindo para lutar contra o Nicolau II. Outro também fator que ajudou para acontecer a Revolução Russa foi a guerra contra o Japão, que aconteceu do ano de 1904 a 1905, que no caso foi antes da Primeira Guerra Mundial, né? Essa guerra aconteceu entre o Japão e a Rússia. Lembrando que a Rússia não tinha soldados suficientes, nem armas para enfrentar essa guerra, certo? Então, os russos, os soldados russos, eles perderam para os japoneses, e aí a população começou a se revoltar. Por quê? Mais ainda, né, no caso, por quê? Como é que nós vamos para uma guerra se nós não somos preparados para ela? Se o nosso imperador, ele não nos prepara, nós não temos nem armamento, certo? Então, eles viram que a saída desses soldados para a guerra, eles viram isso como já como uma derrota, porque eles não tinham nem armamento, nem soldados suficientes. Então, a população russa, ela se revoltou mais ainda contra o Nicolau II. E para realmente causar totalmente a revolta da população russa, e que intensificou cada vez mais a luta pela revolução, né, para retirar o Nicolau II, foi o episódio do Domingo Sangrento, que aconteceu no dia 22 de janeiro de 1905, que foi onde a população russa, ela subiu as escadarias, né, de Odessa, que no caso era a escadaria que levava ao palácio, né, do Nicolau II, e no caso foi uma manifestação pacífica da população russa, que foi até lá para pedir apoio, ajuda ao Nicolau, ao czar, para que ele ajudasse a população a sair da miséria, da fome, e o Nicolau simplesmente mandou seus soldados fuzilarem a população russa que estava lá, certo, nas escadarias. Ou seja, ele demonstrou, mais uma vez, que com ele não existia conversa, não existia diálogo. E foi aí realmente que a população viu que a única forma de sair dessa situação precária, dessas injustiças, era retirar o Nicolau II do poder. E aí nós temos a estruturação, né, da Revolução Russa. Diante de todas as atrocidades do Nicolau II, surgiu, né, os chamados sovietes, conselhos populares, formados por trabalhadores. Apesar da Rússia ser agrária, né, o grande forte da economia era a agricultura, devido às poucas indústrias, certo, que existia na Rússia. Dentro dessas pequenas indústrias surgem os sovietes, que é os conselhos populares formados por trabalhadores, onde eles começam a discutir maneiras de superar a fome, a miséria que estavam vivenciando na Rússia há décadas, né? E aí a revolução começa a dar as caras. Surge também, em meio a toda essa organização da revolução, um partido que se opõe ao rei, Nicolau II, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Né? Dentro desse partido, existiam pessoas que pensavam diferentes. Nem todos concordavam com os objetivos, né? Não tinham os mesmos objetivos para a Rússia. E assim, foi a partir daí que, diante das divergências existentes dentro desse partido, do Operário Social Democrata, que passou a existir dois partidos, ou seja, esse Partido Democrata Russo, Operário Social Democrata Russo, ele se dividiu em dois, que foi aí
o partido menchevique e o partido bolchevique. O partido menchevique compunha a minoria, certo? Existiam poucas pessoas associadas a esse partido. Esse partido tinha como principal fonte de pensamento a a social-democracia, né? Seria uma forma de mudança moderada, lenta. Eles não queriam retirar o Nicolau de uma vez, de uma forma rápida do governo, certo? E já o bolchevique, esse partido, que tinha influência socialista marxista, era mais radical, né? Eles queriam fazer uma mudança rápida, eles queriam imediatamente ir para a luta e retirar, né, derrubar o czar, o Nicolau II. E aí o partido menchevique e bolchevique, eles se unem em fevereiro de 1917. Apesar de suas divergências, a única saída que eles viram para poder retirar o Nicolau II do poder foi, no caso, eles se unirem, certo? Eles tinham ideias diferentes, mas os dois tinham uma ideia, né, que era a mesma ideia, que era retirar o Nicolau II do poder. E aí foi que, diante de tantas divergências, eles conversaram entre si, diversas reuniões aconteceram, eles se resolveram se unir e tirar o Nicolau II do poder, certo? E estabeleceram um governo provisório. Esse governo provisório tem muita influência dos mencheviques, que querem uma revolução mais lenta, tranquila, né, que querem espalhar, implantar o socialismo de uma forma mais tranquila, mais lenta, mais pensada. Só que é nesse período do governo provisório, gente, que a Rússia, ele lança o processo, ele dá início, na verdade, ao processo de anistia, ou seja, o perdão aos presos políticos de Nicolau II, né? E é aí que, nesse momento, que Lenin volta do seu exílio, né, porque ele foi exilado por discordar do Nicolau II, diante do seu governo. Lenin, ele retorna desse exílio, e é com a chegada de Lenin na Rússia que os bolcheviques tentam transformar esse processo de transição de governo para o lado dos bolcheviques, né, já que o governo provisório estava tendo mais a cara do partido menchevique, e o Lenin era do lado dos bolcheviques, certo? E aí é implantado, né, o socialismo marxista, acabando com o governo provisório, porque Lenin, ele tinha muita influência na Rússia. E foi aí que foi causado um problema com os mencheviques. Lenin, para conseguir, né, se estabelecer à frente da Rússia, ele traz uma frase com ele, né, que é: paz, terra e pão, todo o poder aos sovietes. Ou seja, Lenin, ele traz a ideia de que iria estabelecer a paz na Rússia, iria haver uma redistribuição das terras, e com isso iria haver pão, comida para todos. Foi aí que Lenin, ele foi escolhido como o líder político na Rússia. Só que as divergências cada vez mais aumentaram entre os bolcheviques e mencheviques, certo? E aí se dá início à chamada Guerra Civil na Rússia, uma guerra entre os apoiadores dos bolcheviques e os apoiadores dos mencheviques. Lembrando que, com isso, aí a Rússia, ela sai, se retira da Primeira Guerra Mundial, certo? Para poder se preocupar apenas com a sua própria guerra, né? Que é a Guerra Civil. Os mencheviques, nessa Guerra Civil, eles passam a ter apoio da aristocracia rural,
certo? E do próprio Nicolau II. Então, eles se aliam novamente ao Nicolau II para ver se eles conseguem tirar o poder dos bolcheviques, de Lenin. Certo? Para os mencheviques, era melhor voltar, no caso, mais ou menos a ser como era antes, do que ter os bolcheviques, né, no poder, que eram radicais, queriam implantar o socialismo de uma forma bem radical. Parece um absurdo, mas os mencheviques, preferiam, de certa forma, o Nicolau II no poder. E aí se cria, né, diante dessa guerra civil, o chamado Exército Branco, que eram os mencheviques, e o Exército Vermelho, que era um dos bolcheviques. Que esse exército bolcheviques, né, vermelho, era coordenado por Trotsky. E é aí que a Rússia sai, como eu já falei, da Primeira Guerra Mundial, os bolcheviques vencem a Guerra Civil. Nesse processo, Nicolau II vai ser fuzilado, porque ele representava uma ameaça, certo, para os bolcheviques. E aí se dá início à consolidação do socialismo na Rússia. Mesmo com a implantação do socialismo, a fome, né, e a miséria ainda continua a existir na Rússia. Lenin dá início à consolidação da Revolução Russa, porém ele não concretiza a Revolução Russa, porque na verdade a Revolução Russa ela só é concretizada quando definitivamente o socialismo é estabelecido na Rússia. Ele morre antes, certo? Dessa concretização. Só que com Lenin no poder, o único partido que passou a existir foi o dele, né, o bolchevique, se tornando um país unipartidário. E esse partido bolchevique passa a ser chamado de comunista, Partido Comunista. E em 1922 a Rússia começa a avançar em alguns sentidos e ela deixa de se chamar Rússia e passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, países do leste europeu que têm um pensamento muito próximo ao pensamento comunista começam a se aliar à Rússia, e aí se cria, né, se forma a URSS, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Países, por exemplo, que se unem à Rússia, temos Lituânia, Letônia, Geórgia, Armênia, entre outros países. Lenin também, durante o seu governo, ele cria a NEP, que é a nova política econômica, que a NEP vai ser uma maneira da Rússia se transformar em uma potência mundial. A NEP vai unir o socialismo com o capitalismo. Parece absurdo, mas o Lenin, diante dessa política, ele se une ao capitalismo, criando, por exemplo, empresas privadas dentro da Rússia. A frase que marca Lenin também, a segunda frase que marca Lenin, quando criou a NEP, foi quando ele disse um passo para trás para darmos 2 passos para frente, ou seja, vamos nos unir ao capitalismo para depois estabelecer, concretizar o socialismo. Lenin morre em 1924 e assume, aliás, Lenin morre no ano de 1924 e Stalin assume o poder na Rússia, porque antes dele falecer, o Lenin deixa dois nomes para sucedê-lo, que é o Trotsky, né, que tinha a ideia de espalhar o socialismo pelo mundo, ou seja, sair, né, da Rússia, da União Soviética, aliás, já era União Soviética, espalhar o socialismo pelo mundo, e tinha também, ele lançou o nome de Stalin, que queria dar continuidade à revolução dentro da própria União das Repúblicas Socialistas, certo, da União Soviética, porque ele achava que, e ele tinha a certeza, né, ele estava certo, que o socialismo não estava totalmente implantado dentro da União Soviética, e para poder se espalhar pelo mundo, crescer pelo mundo, ele precisava primeiro concretizar o socialismo dentro
da União Soviética. E é aí que, com a morte de Lenin, em 1924, né, no ano de 1925, acontece o 14º Congresso do Partido Comunista, onde Stalin se torna presidente da Rússia, né, ele é escolhido como presidente da Rússia. A primeira atitude de Stalin é perseguir os opositores, né, ou seja, os mencheviques, mesmo que em algum momento essas pessoas tenham sido do lado deles, mas mesmo assim ele manda perseguir. Qualquer pessoa que tenha ideia contrária à dele, ele manda perseguir e exilar esses opositores no México, certo? No caso, eles vão para o México. Também quem vai para o México é o Trotsky, né? Que ele não foi escolhido como presidente da Rússia, e no caso, o Stalin, ele temendo a ameaça de um golpe, né, do Trotsky, ele condena ao exílio, e ele vai para o México. Bom, no governo de Stalin, o socialismo se consolida na Rússia, na União Soviética. Ele lança em 1928 e 1933 o que a gente chama de Plano Quinquenal, é que em um período curto de 5 anos ele vai tentar avançar a União Soviética, tornar a União Soviética um país autossustentável. Como assim? Ele vai investir pesado, né? O governo vai investir pesado nas indústrias de base, principalmente na de metais. E daí surge o poderio militar gigantesco da União Soviética, que inclusive ele vai bater de frente com os Estados Unidos, que aí surge até mais adiante a Guerra Fria. A indústria bélica ela vai ser muito forte na União Soviética, favorecendo a Guarda Vermelha, né, que é o exército dos bolcheviques, e que também explica o poder da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, sendo, inclusive, a primeira potência mundial a derrotar Hitler, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, enquanto existe um grande investimento na indústria bélica, não existe um grande investimento na indústria alimentícia. As pessoas ainda passam necessidades, ainda tem pessoas passando fome na União Soviética devido a vários fatores, né, a concentração de terra na mão de poucas pessoas, por conta também da questão climática, né, que desfavorece a agricultura, e o Stanley, ele consegue também perceber isso, e ele propõe a reforma agrária, que vai ajudar a população, né, principalmente a população agrária, que nessa reforma agrária, ele vai fazer uma redistribuição de terras e vai investir na agricultura, para que a União Soviética passe a gerar comida, além da indústria ser bem desenvolvida, também a agricultura também ser bem desenvolvida para suprir as necessidades da população. E é muito importante destacar que durante os planos quinquenais que aconteceu no ano de 1928, foi criado em 1928, né, e durou até 1933, nesse meio tempo aí, acontece a chamada crise de 1929, que é uma crise que acontece nos Estados Unidos, que a gente vai ver, acredito que no próximo capítulo, que afetou muita gente. A maioria dos países foram afetados com a crise dos Estados Unidos, a crise de 1929. Porém, devido aos planos quinquenais, né, do Stanley, a União Soviética não foi atingida. É tanto que lá na frente ela bateu frente a frente com os Estados Unidos na Guerra Fria, né? E ou seja, essa crise de 29, ela se restringiu
aos países capitalistas, aos países socialistas ali que estavam unidos, que se uniram à Rússia, que formaram a União Soviética, eles não foram afetados. E com isso a gente encerra a Revolução Russa, né, o capítulo 3. Bom, gente, o que eu queria passar para vocês era isso mesmo, o processo de porquê da Rússia sair da Primeira Guerra Mundial, o que causou a Revolução Russa e as consequências, né, que aí a principal consequência foi o estabelecimento do socialismo, a criação da União Soviética, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? E que mais lá na frente a gente vai ver que influenciou diretamente o surgimento da Guerra Fria, duas grandes potências, né, com demonstração de poder tecnológico, militar e econômico, que é a União Soviética e os Estados Unidos, tá certo? Então, qualquer dúvida, já sabem, só é me procurar que eu tiro para vocês. Um grande abraço a todos.